Estamos juntos mais uma vez para seguirmos com o estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora Marlene Nobre. Obsessões de natureza anímica, autoobsessão. Conforme Emmanuel, no prefácio do livro Mediunidade e Sintonia, ele dá um outro enfoque para o ditado popular: dize-me com quem andas, que dir-te-ei quem és tu. O mentor de Chico Xavier ressalta que os nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com nossa conduta, expressamos nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos nos parecer. Nossas ideias exteriorizadas criam, portanto, imagens tão vivas quanto desejamos. Não podemos nos esquecer de que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a quem o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Isso está nos domínios da mediunidade de Chico Xavier e André Luiz. E eu ressalto aqui que leiam aqui no canal o livro Formas Pensamento, de Leadbeater. Podem encontrar esse livro facilmente também na internet em PDF. Vale a pena ser lido e estudado. Continuando. Como nossas ações são fruto de nossas ideias, geramos a felicidade ou a desventura para nós mesmos. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo devido às suas próprias criações mentais. No livro Libertação, André Luiz refere-se a 2 casos de autoobsessão. O primeiro é de um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir. Durante anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe a atmosfera psíquica, na aura, aguardando o momento de se impor. Com a sua maneira cruel de proceder, não só atraiu a ira de muita gente, mas também a companhia constante de entidades de péssimo comportamento que só fizeram aumentar os seus distúrbios mentais. Com a chegada da terceira idade, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Sobrevindo a crise, a mente em desvario vergastou-lhe o corpo físico, e não apenas o sistema nervoso foi lesado, mas também o fígado, que se encaminhava para a cirrose fatal. Convidado a diagnosticar o caso, o instrutor Gúbio não teve dúvidas. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos para sair de semelhante situação? Somente uma extrema modificação mental para o bem, acentuou. E tem também o caso do escritor desencarnado. O outro caso é de um escritor atormentado pelas próprias criações mentais, negativas e destrutivas, que descreveu em seus livros. Não se trata de espírito encarnado, mas o colocaremos aqui porque é a história de alguém perseguido por si próprio. E essa situação poderia configurar-se idêntica para qualquer escritor encarnado que se comportasse de igual maneira e estivesse em idade provecta, já suscetível a percebê-las pelas brechas da consciência. Quando pediu socorro a André Luiz, no mundo espiritual, o homem de letras confessou que nunca se interessou pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo suas criações à mocidade. Não foi alguém de fama, mas mesmo assim influenciou negativamente muitos jovens, arrastando-os a perigosos pensamentos. Depois da morte, vinha sendo procurado pelas vítimas de suas insinuações e por outras entidades que lhe davam ordens para suas indignas
para ações indignas, as quais, em sã consciência, não podia acatar. Compreendeu, então, por essas investidas, que manteve ligação com uma quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros quando estava no corpo físico. Queixava-se de certas formas estranhas que atormentavam seu mundo interior, como se vivessem incrustadas na sua própria imaginação. Assemelhavam-se a personalidades autônomas, só que visíveis somente aos seus olhos. Falavam, gesticulavam, acusavam-no, riam de sua situação. Eram imagens vivas de tudo que o seu pensamento e sua mão de escritor criou para anestesiar a dignidade dos seus semelhantes. Elas investiam contra ele, apalpavam-no, vergastavam-no em seu brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Segundo confessou, tem vivido ao léu como um alienado mental. Os personagens de seus escritos voltavam sob a forma de ideoplastias ou formas-pensamentos para atormentá-lo. Como vemos, esse processo é suscetível de acontecer no mundo espiritual ou durante a encarnação. Amigos, formas-pensamento atormentando. Elas têm uma vida imaginada, uma vida, não é uma vida real, mas que tem a possibilidade de infernar os seus criadores. E nós, meus amigos, o que temos pensado? Temos tido bons pensamentos? Pensemos nisso. Continuando, em ambos os casos, só com extrema modificação mental e persistente reforma íntima, cada protagonista conseguirá melhorar a sua psicopatologia. Aprendemos com os benfeitores espirituais que a maldade deliberada é moléstia da alma e a modificação no plano mental das criaturas jamais pode ser imposta, é antes fruto de tempo, de esforço e de evolução. Ver na parte 2 desse mesmo livro, especialmente ideoplastias e reflexos condicionados. Personalidade antiga cristalizada, fixação mental. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da mediunidade e de suas psicopatologias, mais nos convencemos do tamanho da nossa ignorância em relação à mente humana e ao seu psiquismo. O que seria, na verdade, o inconsciente? A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico, afirmou o médico Gotuso ao colega André Luiz. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. E como ele tem razão. E nos domínios da mediunidade, no seu capítulo 22, há um caso que expõe essa complexidade. André Luiz e Hilário perceberam as explicações de Aulus sobre a emersão do passado. A senhora X e a personalidade emergente, em uma sessão espírita dedicada ao intercâmbio mediúnico, foram admitidos 3 senhores e 2 senhoras para receberem assistência. Após a tarefa normal dos médiuns habituais da casa, uma das senhoras enfermas que viera para tratamento caiu em pranto convulsivo. Começou a falar de uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. A questão é que não havia nenhuma entidade comunicante. Aulus explicou. Estamos diante do passado da nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesmo, ante a aproximação de antigo desafeto que ainda a persegue de nosso plano. Revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do velho mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitavelmente melancolia. O assistente prosseguiu esclarecendo que essa nossa irmã imobilizara grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência referida, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Ou seja, meus amigos, ela mantém viva em sua mente o que ela viveu numa vida anterior.
e essa lembrança latente atrapalha a sua vida encarnada. Continuando. Fixando-se nessa lembrança, principalmente por causa da presença do antigo verdugo, ligado a ela por laços de amor e ódio, passou a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teimava em ressuscitar. É então que se deu a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Na verdade, era mesmo alguém de volta do passado a comunicar-se no presente. Nesses momentos, ela centralizava todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico onde viciou o pensamento. André Luiz reconheceu que está diante de um processo de autêntico animismo e concluiu: nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Mas, meus amigos, essa pessoa merece amparo porque ela sofre e ela precisa se libertar dela mesma. Seria o caso de ela dessa expressão ser tratada como um espírito fora dela. Possivelmente ela se curaria. Aqui, ó, já vai adiante e vai contar isso. Nesses casos, o doutrinador ou esclarecedores devem agir normalmente, como se estivessem realmente diante de uma entidade comunicante. Certo, meus amigos? É animismo, mas essa comunicação merece respeito e atendimento para que ela se cure de si mesma. Se nos fixarmos na ideia de mistificação, passaremos a ter uma atitude desrespeitosa diante do seu padecimento moral. Aulus ressaltou que essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela, portanto, devia ser considerada uma enferma espiritual, uma consciência torturada que precisava ser amparada para entrar no campo da renovação íntima, única base sólida para a sua recuperação definitiva. Esse fenômeno é muito mais comum do que pensamos. Quantos mendigos que não se veem como com os trajes andrajosos do presente, como se os mantos de púrpura dos castelos de outrora. Quantos servos que mantêm o orgulho dos poderosos senhores que já foram. Foi o que destacou Aulus. Os mecanismos da mediunidade, André Luiz chama a atenção para outro aspecto da questão. Inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado, em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Em tais casos, ocorre uma modalidade de obsessão espirítica que temos oportunidade de estudar mais adiante, em que as entidades desencarnadas mantêm as vítimas sob efeito de hipnose em algum lugar do passado, através de deliberada regressão de memória. Deduz-se também que, no caso analisado neste capítulo, o processo de emersão do passado verificou-se por fenômeno de auto-hipnose, um fato relevante, como a simples presença nos arredores do inimigo desencarnado ou um acontecimento da existência comum, que lembre circunstâncias traumáticas já vividas, pode detonar a emersão da personalidade anterior, tendo por base o mecanismo dos reflexos condicionados. Então, aqui, enquadrados, os mendigos que ainda mantêm o orgulho dos poderosos senhores que foram outrora e, de certa forma, a maioria de nós, os habitantes da Terra, que vivemos muito mais no passado do que no presente, segundo observação dos instrutores espirituais. Em maior ou menor grau, repetimos os reflexos condicionados estabelecidos em vivências anteriores e que hoje ressurgem no psiquismo sob a forma de fortes lembranças que podem ser detonadas a qualquer tempo, influenciando diretamente o nosso comportamento. Daí a importância do recondicionamento de nossos pensamentos e atos, segundo as normas evangélicas do Cristo.
Esse recondicionamento exige empenho de cada um de nós, no aqui e no agora. Estamos propondo, pois, um reexame dos reflexos condicionados congênitos, porque não somos uma tábua rasa. Não trazemos tão somente os instintos animais próprios da espécie quando ingressamos no berço, mas carregamos uma bagagem enorme de condicionamentos de vidas anteriores no campo do psiquismo que surgirão no hoje, influenciando diretamente as nossas ações, sobretudo a partir da adolescência. Só esse estudo daria matéria para vários volumes devido ao seu natural desdobramento nas áreas da psicologia e da educação. E principalmente porque deveria estar fundamentado no modelo de inconsciente proposto pelo paradigma espírita, a ser devidamente concebido pelos especialistas. Meus amigos, essa obra é para ser lida e relida, estudada e analisada e discutida, porque quando nós discutimos esses assuntos uns com os outros, nós podemos entender melhor toda essa profundidade. Eu agradeço muito a companhia de vocês, deixo aqui meu e-mail para o caso de quererem trocar ideias. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.